Aí, gente, o que nós temos aqui em seguida? Nós temos a parte da epiderme, que é uma parte que a gente... Deixa eu só ver como que eu vou aqui. Que a gente trabalha muito também. Por quê? Para a gente entregar os ativos, para que a gente possa melhorar o clareamento das manchas dos nossos pacientes. Quando os pacientes têm a pele muito ressecada, nós temos que entender isso. Quando o paciente está apresentando muita dermatite, eu preciso de entender essa origem. Então, nós temos aí a epiderme, que é a parte mais superior da pele. É essa parte que tem literalmente o contato aí com o meio externo. Para nos ajudar a defender aí todo esse epitélio, nós temos os melanócitos. Acompanha aí comigo, vocês vão verificar que os melanócitos, eles estão bem próximos da camada basal. O que é essa camada basal? É a camada mais inferior, mais próxima ali da derme, das células epiteliais. São células que são capazes de multiplicação, de divisão. São elas que dão origem a todas as outras células aí da epiderme. Então, para garantir que a epiderme esteja numa quantidade de espessura satisfatória, que ela esteja justaposta de forma satisfatória, eu preciso garantir que a camada basal dessas células estejam íntegras para dar origem às demais células. E aí a gente começa com alguns sistemas de defesa. Dentro desses sistemas de defesa, nós temos aí os melanócitos. Esses melanócitos, eles nada mais são do que células que elas têm o objetivo de nos proteger das radiações solares, nos proteger das agressões físicas, possuem antioxidantes, então elas são sinalizadoras. Quando elas precisam, quando elas produzem pigmentos e escurecem, elas são sinalizadoras do seguinte: olha, algo não está legal, verifica isso daqui. Então, nós temos que pensar o seguinte: se o paciente ele começa a apresentar manchas, isso significa algumas coisas. Por exemplo, se o melanócito ele tem uma ação antioxidante e ele está sendo ativado a tal ponto do meu paciente produzir manchas, eu tenho que acender a luzinha amarela e falar assim: por que esse paciente está ativando esse sistema antioxidante? O que está causando ali nesse paciente que está ativando a produção de radicais livres? O que está acontecendo ali? Então, eu preciso de investigar como que está o nível de estresse oxidativo desse paciente. Preciso começar a pensar o que está ativando essa célula. Lembre-se, essas células possuem uma ação antioxidante, defesa, proteção. Então, quando os melanócitos eles estão ativados, é um alerta para a gente. Atenção, cuidado comigo, eu estou precisando ser ativado para proteger essa pele. Então, o que está por trás dessa informação? E nós só vamos conseguir descobrir o que está por trás dessa informação através aí dos exames laboratoriais. Outra questão dos melanócitos é que ele produz a pigmentação, que é a melanina, né? Todos os pacientes, todos nós, independente do tipo de coloração da pele, nós possuímos melanócitos. Pacientes adultos possuem melanócitos mais ou menos na mesma quantidade. Então, assim, não é porque aquela pessoa não tem tendência a produzir manchas que esse paciente tem menos melanócito ou mais melanócito. Não. O paciente adulto, normal, ele possui mais ou menos as mesmas quantidades de melanócito. O que muda aí? A pigmentação desse paciente, a coloração dessa pigmentação. Então, pacientes que têm uma pigmentação mais clara, ele tem uma tendência a ter menos manchas. Pacientes que produzem uma pigmentação mais escura é um paciente que tem uma tendência a ter manchas. Agora, olha que interessante. Se esse melanócito ele produz essa pigmentação com o intuito de nos protegermos, quando ele produz essa pigmentação, eu ainda consigo passar a informação para ele o seguinte: guarda essa pigmentação só para você, para que não manche o meu paciente.
Mas para isso, eu preciso de ter vitaminas do complexo B em quantidades satisfatórias, em especial a B3. Então, ele produz a melanina, certo? Ele produz essa pigmentação. Mas se eu garantir bons níveis de complexo B, em especial a B3, eu consigo passar a informação para esse melanócito o seguinte: olha, ok que você produziu pigmento, mas guarda esse pigmento só para você. Então, outro exame importante que a gente tem que pensar nesse paciente é avaliar o complexo B desse paciente, tá? Por quê? Porque às vezes esse paciente, e tem que ser todo o complexo B, os principais, porque às vezes esse paciente tem mais de um, tem menos de outro e está faltando ali para a gente manter essa integridade. Outra informação, lembra que eu comentei com vocês que as células basais ali da epiderme, elas são responsáveis por multiplicação e divisão celular e acaba formando todas as outras camadas da epiderme, para que uma célula, qualquer célula do nosso corpo, para que ela produza mitose e para que ela consiga se multiplicar, eu preciso de ter também o complexo B, em especial a B6 e o B9. Então, se esse paciente tem deficiência desses nutrientes, eu não vou conseguir fazer uma multiplicação celular de forma satisfatória. Onde que isso é importante para nós, profissionais da estética? Se nós formos realizar, por exemplo, um peeling no nosso paciente, onde eu vou dar um estímulo, uma agressão, para que aquela célula tenha apoptose, para que aquela célula morra, e depois eu quero que o organismo produza células novas em uma certa rapidez, para reparar e cicatrizar aquela agressão que eu causei. Nessa situação, se o meu paciente não possuir complexo B em forma e quantidade satisfatória, eu vou ter uma dificuldade na reparação desse tecido. Então, esse paciente, ele pode ter um efeito indesejado ao meu peeling. Ele pode ter um ferimento, ele pode vir a ter uma cicatriz, ele pode evoluir tendo uma mancha, e isso é desagradável para nós. E quando a gente realiza um procedimento estético, a gente quer entregar um bom resultado, um resultado satisfatório para o nosso paciente. E se eu não enxergo essas coisinhas por trás, se eu não entendo dessas fisiologias por trás e eu envolvo o meu paciente a esse procedimento, eu posso estar sujeita a esse tipo de contraindicação não, de intercorrências, tá? Então eu preciso de ficar atenta em relação a essa questão. Então, gente, as células basais, conforme elas vão evoluindo, elas vão perdendo aí a capacidade de receber oxigenação e nutrientes, e ela vai perdendo a capacidade de multiplicação, ela vai envelhecendo. Conforme ela vai envelhecendo e perdendo essa capacidade de nutrientes, ela vai se desidratando e vai perdendo aí o material do citoplasma, perde o núcleo. Conforme vai perdendo aí esse material do citoplasma, vai acometendo, vai enchendo mais aí de queratina. Essa queratina ela vai se concentrando. Cada vez que ela se concentra, fica mais difícil entrar ali a circulação, entrar o oxigênio, entrar nutrientes. E essa célula evolui aí até a camada córnea, que é a morte da célula, que ela troca a célula. Então, todo esse ciclo aí, desde a camada basal até essa morte celular, nós temos aí mais ou menos 28 dias. Por que mais ou menos 28 dias? Um paciente que ele é um paciente jovem, que está em homeostase, esse ciclo acontece perfeitamente. Um paciente senescente ou um paciente que tem carências de nutrientes, esse ciclo acontece um pouco mais lento. Então, é muito comum eu verificar dentro do meio estético os profissionais quererem que o ciclo de colágeno, de elastina e de produção de células da pele sejam iguais para todos os pacientes. E isso, gente, não é correto. Eu preciso de respeitar a fisiologia que aquele paciente está vivendo. Um paciente em senescência, ele tem um metabolismo mais lento. Então, todas as reações químicas, bioquímicas daquele corpo vão ser mais lentas. Então, o ciclo de colágeno, o ciclo de elastina, a troca
epitelial desse paciente será um pouco mais lenta. E eu tenho que levar em consideração isso quando eu for esperar o resultado. Um paciente que está em senescência, ele não tem o mesmo resultado que um paciente que está mais jovem, por causa dessas reações químicas aí, tá? Então, nesse caso aí da pele, eu preciso muito de garantir o quê? Bom aporte de oxigênio, bom aporte de nutrientes, para que ele consiga fazer a multiplicação, a divisão e tal.